ele se retratou porque Benihim, né, ele chega a dizer que com essas questões ele estava atraindo a atenção das pessoas para ele, em vez de levar a atenção das pessoas para Cristo. Era ele que estava sendo naturalmente louvado, exaltado, coisa que vale. O homem era muito poderoso, aquelas coisas todas. Isso eu estou aqui no Brasil também. Essa regressão ao passado é um absurdo. A maldição hereditária. Eu tenho um livro sobre esse assunto, escrito para a mulher. Ela defende a maldição hereditária do princípio ao fim. Mas a gente que conhece a palavra de Deus vai lendo o livro e olha, você está rezado, ou você fica com raiva. De ver tantas asneiras, tanta coisa absurda que a pessoa coloca lá. Quando a Bíblia Sagrada é bem clara, diz que o pai não leva a maldade do filho, o filho não leva a maldade do pai. Jeremias pergunta, como é que o pai come uvas e o dente do filho é que fica embotado? O verso alto dela é o segundo mandamento. Só que ela deu o mandamento, ela não guarda, ela só pegou aquele trechinho lá. A maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Só que ela não soube interpretar aquilo. E em cima disso ela formou essa doutrina da maldição hereditária. Aí a gente vai estudar a Bíblia Sagrada, vocês já encontraram coisas maravilhosas que combatem isso aí, como diríamos, de ponta a ponta. Nós temos, por exemplo, reis de Israel. Por exemplo, o pai de Josias. Josias foi um rei de Israel. A Bíblia diz que o pai de Josias fez o que era mal aos olhos do Senhor. Ora, por consequência natural, Josias também devia ser um rei mau. Não é verdade? E ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor. No entanto, Josias foi um dos reis de Israel que fez uma reforma religiosa na nação. Vocês veem a história dele, vocês vão encontrar isso. Foi um rei extraordinário. Mas se vocês continuarem, vocês vão ver que logo o filho dele, mais na frente, também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, pela mesma consequência, o filho devia ser bom. Então, foi mal com o avô. Então, a heredição, a maldição hereditária, da maneira que pregam por aí, não existe de maneira nenhuma. E tem maldição, né? A Bíblia diz que Cristo Jesus foi feito maldição por nós. Então, que era maldição que pelo passado. Quando o crente se converte a Deus, a Bíblia diz que nós nos tornamos novas criaturas, as coisas velhas já passaram. Se passaram, então nós não temos que nos preocupar com esse tipo de coisas. Né? Como é que eu digo isso aqui? A morte de Jesus no inferno. Essa morte de Jesus no inferno é uma coisa tão horrível, até dinheiro, da maneira como o Benihim explicava isso. Ele diz o seguinte, que a morte de Cristo na cruz do Calvário não teve nenhum efeito para a redenção da humanidade. O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário não justifica nem purifica ninguém, porque o que vale é a morte no inferno. Então ele diz que Jesus saiu da cruz, foi para o inferno e lá ele ficou à disposição de Satanás, e Satanás fez o que quis com Jesus lá. Jesus foi um palhacinho na mão de Satanás. E depois que ele passou 3 dias e 3 noites como um palhaço na mão de Satanás, aí ele saiu de lá. E saindo de lá é que ele conseguiu então a redenção para a humanidade. Eu não sei onde Benihim foi achar isso, porque isso aí nem sombra tem na Bíblia Sagrada de algo que se pareça com uma barbaridade dessa.
Mas isso foi pregado muito nos Estados Unidos e chegou a andar aqui no Brasil também. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente ouve. E muitas vezes, queridos irmãos, a gente percebe aquelas pessoas menos doutrinadas, menos preparadas, elas ouvem coisas dessa natureza, elas ficam tão alegres. Nossa, que beleza! Isso é uma maravilha. Esse homem vem trazendo um ensinamento glorioso, essas coisas todas. Eu já ouvi gente dizer isso da própria igreja. E é absurdo a pessoa chegar a uma conclusão dessa. Então, essas doutrinas que são trazidas aí, importadas, elas só tendem, naturalmente, a macular a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina do Evangelho. Sem dúvida nenhuma. E nós temos que ter, naturalmente, cuidado com todas essas coisas aí. Eu conheci uma pessoa em São Paulo, não conheço, é um moço de nossa igreja, eu não vou dizer o nome dele, para preservar a identidade dele mesmo, mas esse moço creu de corpo e alma na doutrina, na teologia da prosperidade. Ele achava que com a doutrina da prosperidade ele ia ficar rico, ele ia se enriquecer. O que aconteceu? Ele tinha uma caminhoneta, cabine dupla, até a caminhoneta ele já perdeu, mas naquela ocasião que ele defendia isso. Depois abandonou a teologia da prosperidade, ele se firmou e firme está na igreja, graças a Deus. Mas ele achava isso. E quanta gente por aí talvez não fica pensando nisso, tá? Nós temos igrejas por aí que pregam isso diariamente. Eu vou citar um caso para vocês, talvez lá mais na frente, quando eu falar sobre os marcadores de datas e o código da Bíblia. Mas eu vou fazer uma referência aqui agora. Quando a Igreja Universal do Reino de Deus, nós estamos só em família aqui, né? Então a gente pode citar o nome dos outros aqui, não tem problema. Essa igreja começou a trabalhar nos Estados Unidos, ela não foi muito aceita nos Estados Unidos, nem é ainda até hoje. Os americanos, eles têm uma reserva muito grande com os brasileiros, e até com outras nações que querem levar o Evangelho para lá. Os americanos se afastaram muito da tradição evangélica que eles tinham no começo, né? E hoje lá se fala só igreja eletrônica, esse tipo de coisa aí. Muitos templos americanos se fecharam, porque os crentes preferem ficar em casa sentados no sofá e vendo o Benini falar bobagem lá na frente deles. Benini como é que era o outro? Tem são de nota. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus, ela começou nos Estados Unidos, mas como ela não encontrou muito apoio entre os americanos, ela começou a trabalhar mais com os latinos, que são os pessoal aí da América Central, e brasileiros também que moram nos Estados Unidos. E diz a história, isso eu li numa revista, numa recorte de jornal, é uma revista séria, diz o seguinte, que eles conseguiram, logo no começo desse movimento, convencer um empresário de que ele ficaria muito rico se ele desse dinheiro dele para a igreja. E a história diz que ele deu o equivalente a $60 mil para a igreja. Porque ele possuía, a firma dele, ele foi dando esse dinheiro, essa coisa toda. O resultado desse empresário foi o seguinte: ele quebrou, perdeu a firma, perdeu o dinheiro e
moveu, ou está movendo ainda, isso é coisa nova, um processo contra a Igreja Universal do Reino de Deus. Mas isso por aqui acontece muito também, né? Já conversei com muitos irmãos, pessoas que a gente conhece, que andaram por lá, que congregaram lá, e muitas delas saem de lá por essa razão. Saem de lá por essa razão, essas coisas todas. E não só eles, mas muitos aí. Nós estamos uma lição dia desse aí, que falava sobre essas questões, não? Mas que eles estão do sábado passado, né? Tinha uma pergunta que mostra que o método de muitas igrejas é amedrontar o crente. Se você não der o dia, você vai parar na farmácia. O carro vai bater na próxima esquina ali. Aí o cara tira tudo que está no bolso, o carro bate do mesmo jeito e não tem um dinheiro para consertar o carro. Essas coisas estão naturalmente aconteceram muito e podem estar acontecendo, a gente tem que ter cuidado com isso, nessas questões aí, né? A visualização. A visualização é uma coisa meio terrível também. Eu tenho um livro que trata desses assuntos todos, e ele cita alguns exemplos disso, vou citar apenas um para vocês. Ou dois, bem curtinhos. Um pregador desses americanos, ele disse que foi levado, ele tinha muita saudade da mãe dele. A mãe dele tinha morrido. Então, através da teoria da visualização, ele foi levado a encontrar-se com a mãe. Aí ele viu a mãe, conversou com a mãe bastante. Depois a mãe foi embora e ele também, acho que voltou da visualização dele lá. E disse que estava super contente porque havia encontrado com a mãe através desse processo de visualização. Aí você, irmão, que conhece a doutrina, a gente fica perguntando, por que esse rapaz encontrou? Quem foi que conversou com ele lá com cara de mãe dele? É bom. Esse que conversou com ela. Esse que conversou com ela, né? Então veja vocês. E o outro fato, uma moça, ela foi a um desses ministros e foi contar a história dela. A história dela era mais ou menos assim. Ela disse, olha, eu sou produto de um adultério. Eu nasci de um adultério. Meu pai, minha mãe adulterou e, em consequência disso, eu nasci. Essa pessoa já é uma pessoa de certa idade, ela tinha mais de 20 anos já, uma coisa que vale. Ela disse, até hoje eu carrego comigo essa experiência, esse trauma. Eu carrego isso comigo. Aí o ministro disse para ela o seguinte, você tem que fazer o processo da visualização. Você tem que se concentrar, buscar naturalmente o meio para esse processo. Você tem que voltar lá no momento que o seu pai adulterou, no momento que você foi cheirada. Você tem que pedir a Deus que consagre aquela união sexual de vocês, da qual você foi produto, para que esse trauma saia de você. E não sei quanta coisa, né? Que são ensinadas por aí em nome de Deus, em nome da religião. E a gente fica perguntando, é possível fazer isso? Isso nem com brincadeira, né? É um sacrilégio, é um absurdo fazer coisas dessa natureza. Aquela mulher que escreveu o livro da Maldição Hereditária, ela tem uma conclusão lá sobre Noé, que é a coisa mais absurda do mundo. Ela disse que Noé era um sexual. Ela disse que Noé era um sexual. É uma coisa que não tem sentido, né? A gente vê tantas coisas absurdas que a gente vê acontecer por aí.
sistema doutrinas bíblica deve ser rejeitado pelo crente que conhece a verdade.